Portugal, em vez do leite para os bebês, passam efetivamente cumprir a Constituição e para podermos viver todos uma boa. Fica também o contributo do Sérgio Manuel para o debate que estamos aqui no Fórum TSF. Outra das áreas que foi referida pelo Primeiro-Ministro foi a questão da segurança. O Luís Montes defendeu o reforço da visibilidade da polícia nas ruas, com equipas multiforças para combater, utilizando a expressão do Primeiro-Ministro, as palavras do Primeiro-Ministro, sem tréguas, a criminalidade violenta, o tráfico de droga, o tráfico e abuso de seres humanos e imigração ilegal. E estas equipas multiforças incluiriam a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, a ASAI, a Autoridade para as Condições de Trabalho e também a Autoridade Tributária. Bom dia, Paulo Santos, bem-vindo ao Fórum TSF, representa a ASP, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Dê-lhe um primeiro comentário a este anúncio e esta prioridade anunciada pelo Primeiro-Ministro. Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, obrigado pelo convite. Bem, deixe-me dizer-lhe que estas declarações do Dr. Luís Montenegro foram preferidas num congresso partidário, na qualidade de presidente desse partido político que levou a cabo esse congresso partidário. E muitas vezes nós abordamos estas questões da segurança, e para nós são muito importantes, aliás, no dia a dia desenvolvemos a nossa intervenção sindical no pressuposto de garantir, melhorar as condições socioprofissionais dos polícias, nós também defendemos uma polícia capaz, capacitada, com meios e recursos para servir a segurança pública às populações. É esse o nosso propósito. O que eu quero dizer com isto é que, efetivamente, estas declarações, muitas vezes, no calor da disputa político-partidária, não passam de meros anúncios, e isto compromete depois, na realidade, aquilo que se passa no funcionamento das instituições. E era isto que nós não queríamos. Nós vamos também em breve ter o nosso congresso, o nosso primeiro congresso no dia 2 e 3 de novembro, na Faculdade de Direito de Lisboa, para fazer uma reflexão relativamente àquilo que está a colocar em causa a preocupação que as pessoas têm relativamente à segurança. Relativamente às declarações e às medidas, no âmbito da formação destas equipas, eu quero acreditar que estes anúncios não vão passar isso mesmo. Eu questiono ainda alterações previstas no passado recente relativamente a outras estratégias, por exemplo, as chamadas esquadras móveis. Onde é que estão as esquadras móveis que há pouco tempo também foram anunciadas? A questão da queixa eletrónica. Outras medidas que foram anunciadas criaram uma expectativa nas populações que iriam problemas que são estruturais ser resolvidos e não passaram daquilo que foram muitas vezes cartas de anúncios ou cartas de intenções que não passaram disso. Por isso era importante abordar as questões com uma forma construtiva, estruturada, envolver os profissionais nestas medidas, mas sobre a matéria de facto, aquilo que foi anunciado, eu não tenho dados para me pronunciar, porque desde já acho estranho anunciar a criação de medidas que passam por convergência de esforços entre as estruturas, como a PSP e a GNR, a PSP e a Autoridade Tributária, a ASAI, quando no dia a dia, no recurso daquilo que é o cotidiano policial, já isso acontece. Quantas operações são feitas em conjunto. Por isso, não vislumbro aqui nada de novo, e a preocupação que tinha é estes anúncios constantes, que passam muitas vezes como reação à disputa político-partidária. Como é que estes anúncios podem ser levados a cabo sem os recursos necessários, porque temos um grave problema que tem sido várias vezes, que é a falta de incentivo, a falta de atratividade, a falta de candidatos para os concursos, e que está a deixar completamente desfalcada a Polícia de Segurança Pública no caso do Congresso. Para essa questão dos meios humanos é importante também para este debate. A PSP tem agentes suficientes para reforçar a visibilidade das ruas? No caso, com toda a sinceridade naquilo que é o funcionamento das esquadras, naquilo que é o aumento das valências, veja, nas fronteiras e naquilo que é a nossa fronteira, muitas vezes reatam àquilo que os outros dizem e depois tentar ocupar esse espaço partidário não é o melhor modelo para darmos uma resposta cabal àquilo que são necessidades das populações, que é ter uma segurança interna de qualidade. E os recursos humanos são
imprescindíveis e os recursos humanos são pessoas. Mais uma vez, vem o Primeiro-Ministro anunciar a questão da videovigilância, mas temos que olhar para a questão da videovigilância como um complemento ao serviço que é levado a cabo por profissionais de polícia, efetivos humanos, que permitam criar essa sensação. E não estamos a ter essa capacidade porque a instituição não tem capacidade de atrair jovens para estes desafios que temos no futuro. Daquilo que nos disse o Paulo Santos, já referiu duas vezes essa questão de este anúncio ter sido feito no Congresso Partidário. Receia que as medidas anunciadas pelo PSD, que é também o Primeiro-Ministro, e anunciou medidas do Executivo, portanto, medidas a desenvolver pelo Governo, receia que estas medidas também sejam mais fruto da luta partidária do que de um objetivo claro do Governo de melhorar a segurança. Não estou com isto a dizer que não é essa vontade do Governo. Agora, aquilo que nos diz a experiência é que normalmente este tipo de anúncios feitos em que os próprios profissionais não estão envolvidos, não conhecem aquilo que está em causa, tem sido uma prática frequente no passado. E não queremos é que haja uma abordagem nesse sentido, porque os problemas são graves, são pertinentes e cada dia que passa estão mais visíveis, e era importante que não se passasse a ideia às populações que há aqui ideias milagrosas e há efetivamente uma preocupação sincera do Governo em dar passos. E para nós, três passos exatamente perceber o que é que está a acontecer nas instituições e resolver, falar com quem conhece as instituições para podermos dar passos no sentido concreto de resolver os problemas que existem. Agradeço ao Paulo Santos, o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, também a participação aqui no Fórum TSF. Mas agora conta a professora Patrícia Loureiro, que nos liga de Carcavelos. Bom dia. Bom dia, Carlos Manuel. Não é habitual participar nestes fóruns, mas sem dúvida nenhuma que a questão da cidadania é uma coisa que nos toca a todos e a nós, professores, de uma forma particular. Eu creio que, independentemente das questões políticas, é extremamente grave quando, no fundo, as políticas chegam à escola à medida que os governos vão se alterando. Porque a escola tem que ser uma instituição de continuidade. Apanhamos os meninos numa fase inicial e temos um objetivo que é formá-los até para já a conclusão do secundário. E a cidadania presentemente tem sido, apesar de ser uma disciplina com um nome extremamente importante, porque eu acho que é uma disciplina importante, sem dúvida nenhuma, mas há determinado tipo de conteúdos que vieram para a escola e que nesta altura não sei se servem para formar, se servem para destabilizar. Porque há coisas que não nos competem a nós, professores, orientar e organizar, por isso servem haver psicólogos e pessoas mais formadas com formação específica para essas áreas. E por outro lado, eu acho que por vezes os problemas que em termos sociais se criam, em vez de nos ajudarem como instituição, criam coisas. Porque a questão dos telebens é perfeitamente ridícula, porque para nós, as escolas bem arranjadas a funcionarem, mais a fazer uma casa bem cor-de-rosa, amarela, azul, bem os filhos, se quiserem, não foquem na educação da casa bem, não foquem e claro, nós temos que todos funcionar. Agora, há uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Há valores nacionais e há valores europeus que têm que ser preservados. Sem dúvida nenhuma, porque vão melhorar o que está a fazer. Por outro lado, a escola, presentemente, como está organizada, orientada, os diretores superiores, naturalmente, não são os diretores da escola, têm capacidade para tomar todas as medidas. Está ao seu alcance, em termos de decisão, não há dúvida nenhuma que torna extremamente importante começarmos a pensar que tipo de sociedade é que nós temos cá fora das escolas, de que forma é que elas interferem com o trabalho que se faz dentro das escolas, porque a escola, presentemente, não são só alunos. A escola, presentemente, é o conceito de sociedade que nós temos, é uma instituição que é segura e não muito protegida, na medida em que estamos sujeitos a tudo. Portanto, qualquer professor que esteja numa escola, qualquer diretor, qualquer profissional, desde a porta da entrada, está sujeito a tudo e mais alguma coisa com o reflexo da sociedade. E, portanto, isto é uma instituição extremamente premiável. Até que ponto é que temos que ser mais fechados? Até que ponto é que há valores que têm que estar perfeitamente implementados, fixos? Porque isso não tem nada a ver com a questão da aceitação de quem vem de fora, da
tem nada a ver com uma questão de aceitação ou não. Eles são bem aceitos, nós temos ao máximo integrados, mas não é fácil. Portanto, há questões que têm que ser pensadas. Continuamos com este paradigma em que tudo entra de qualquer maneira, que a recepção é só feita a partir do momento em que se abre uma porta e que se deixam entrar, quando há uma quantidade de coisas que têm que ser feitas e que nós, professores, a escola enquanto instituição, nos moldes em que está organizada, a quantidade de recursos, ou a falta de recursos que tem, não consegue dar uma resposta célebre. E obrigado, professora Patrícia Loureiro, por bastante contributos aqui no Fórum TSF. Já a caminhar rapidamente para o fim da primeira parte do programa, vamos ao encontro com a Cardoso, a direção da Confederação Nacional de Associações de Pais. Bem-vindo também a este debate. Como é que a CONFAP olha para toda esta polémica em torno da disciplina Cidadania e Desenvolvimento? Tem sido, nomeadamente, a questão das referências à educação sexual e à questão do género, este tem sido um problema identificado nas vossas reuniões? Ora, bom dia, obrigado pela oportunidade. É verdade, aliás, a CONFAP, quando falamos de ideologia de género, identidade de género, foi uma das razões que nos levou a solicitar uma reunião com caráter de urgência com a Presidente da República, no sentido de que não fosse aprovado a sua conclusão da questão. Por uma questão muito simples, porque nós não podemos falar nas escolas de ideologia de género sem um debate alargado na sociedade, preparar os pais também, não é? E para que essa situação fosse minorizada. Até porque nós sabemos que ainda existem muitos pais e muitas famílias que nem sequer têm conhecimento profundo sobre esta matéria. Portanto, a CONFAP deve sempre pensar também na frente dessa situação. Contudo, consideramos que há alguns temas realmente que fazem parte da disciplina de cidadania e concordando com aquela senhora professora que falou anteriormente, faz todo o sentido, não é? Portanto, porque nós não podemos, sobre ideologia de género, sobre sexualidade, e sobre outros temas, mas são temas muito fraturantes dentro das próprias escolas, porque nós temos, por exemplo, professores da sexualidade, porque nós não é nada para professores de ciências, que dão um corpo humano, mas depois não passa muito disso, até porque há muitos professores, uns por vergonha, outros por exposição, por vergonha da exposição, não é? Linguística, até mesmo com outros alunos, fazem um bocado de tabu, portanto, que não chega àquele ponto e não avança mais. E depois os meninos também ficam um bocado baralhados, não é? Portanto, e nesta altura é uma disciplina que realmente pelo nome podia ir mais além. Também é uma disciplina nas quais estão muitos projetos completamente introduzidos em todas as escolas, completamente caracterizados.